porque a gente vai conversar agora sobre as consequências, os impactos, não apenas da derrubada, da desoneração da folha, mas todo esse xadrez de votações que estão se formalizando aí com o economista Aode Cunha. Aode, querido, muito bem-vindo ao 360. Aode, era um xadrez no início da semana. Você tinha várias votações importantes para Fernando Haddad e ele está, parece que, perdendo uma a uma. Não sei se já dá para falar isso, porque ele ainda tem alguns dias, mas o quanto isso está te preocupando? Preocupa sim, Raquel, boa tarde a quem nos assiste na CNN. Preocupa porque o ministro Haddad tem sido uma voz em defesa de um quadro de estabilidade fiscal, de ajuste fiscal para o próximo ano, que traz preocupação ao mercado, porque nós temos já um tamanho significativo de dívida pública, a taxa de juros ainda continua num patamar alto, e se o governo ainda tem déficit primário, essa trajetória de dívida ela fica mais preocupante. O mercado já tinha desconfiança em relação a se ter uma meta de déficit zero, ele já precificava um valor mais alto. Quando o governo começa a falar que talvez não dê importância, o próprio presidente Lula fala isso, o que ficou de esperança eram essas medidas pelo lado da receita, já que a gente sabe que os gastos aumentaram, o Congresso já votou por aumento de gastos. Quando a gente começa a ver que as medidas de recomposição, de aumento de arrecadação do governo federal passam a ser comprometidas e você tem gastos maiores, desonerações que continuam mais altas, essas contas não fecham. Mais do que não fechar, o déficit começa a se projetar maior para o próximo ano. Fernando Nakagawa está com a gente, Luara? Tô aqui. Com a gente tem uma pergunta para você. Obrigado, Raquel. Aode, queria te ouvir sobre o outro lado dessa moeda. O Congresso Nacional, principalmente Arthur Lira, tem tentado colocar na pauta econômica a possibilidade de corte de gastos. Será que a gente está chegando diante de uma situação em que esta alternativa, que não é muito desejada pelo governo federal, terá de ser colocada à mesa? Naca, eu acho que seria saudável para o país, tá? Independente dessa discussão momentânea aqui com o governo Lula, Haddad, o Brasil, ele vem tendo uma tradição em diferentes governos, e aí não só os executivos, né, os diferentes governos eleitos, mas os congressos, nas suas diferentes representações a cada mandato, de aumento de gastos. E é por isso que a carga tributária do Brasil ela vem sendo elevada ao longo aí das últimas décadas e ela é muito alta para o nível de renda per capita do Brasil. Então, a melhor qualidade de ajuste que nós poderíamos ter é uma qualidade de ajuste que olha também para os gastos, senão o movimento de necessidade, de aumento de receitas, de carga fiscal, ele é infinito. É difícil, né? Porque todas as vezes que nós vimos algumas tentativas, muitas vezes por iniciativa do Executivo, o próprio Congresso barrou isso. O Congresso tem também se revelado mais gastador do ponto de vista do orçamento. Essa é a verdade, não é uma culpa aqui só do Executivo, ela é compartilhada com o Congresso, como a Raquel muito bem falou antes. Então, eu saúdo e espero que seja um movimento real, mas a gente ainda acho que tem que ver muita coisa acontecer para efetivamente a gente ter redução de gastos ou, por exemplo, um movimento de reforma administrativa, que há muito tempo se fala, mas sempre que chega no Congresso tem alguma resistência séria em relação a ele. Bem, foi o Congresso hoje que derrubou o veto do Lula à desoneração da folha de pagamentos. Aode Cunha, muito obrigada pela sua conversa aqui no CNN 360 e a gente se fala em breve de novo, Aode, que eu quero trazer você aqui para falar de Milei e do seu plano econômico, hein? Tá combinado? Combinado. Obrigado, Naka. Obrigado, Aode.